Boa noite, igreja. Eu louvo ao Senhor porque você está aqui. Nós ficamos felizes quando a igreja responde e corresponde aos desafios. E hoje nós tivemos, na realidade, um grande desafio. Eu creio que ele foi, se não plenamente cumprido, talvez tenha ficado alguns bancos aí vazios, mas há muita gente em pé também, servindo. Mas eu creio que ele foi amplamente alcançado. E ainda mais num dia tão difícil como hoje, um dia que talvez seria mais aconchegante, né? Ficar em casa, curtindo o Faustão, pelo amor de Deus, né, gente? Então você tomou a decisão certa e veio para a casa do Senhor, glória a Deus por isso. Estão de parabéns, a gente fica muito feliz. E nessa noite nos cabe, queridos, ministrar a palavra de Deus falando sobre encontros com Jesus. É isso que nós vamos falar no mês de junho. E muito especificamente, hoje nós vamos falar sobre o encontro com uma nova chance. Nós vamos começar lendo a palavra do Senhor. Quero convidá-lo a abrir em Marcos capítulo 1, os versículos 16 e 17. Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Assim diz a palavra do Senhor. A vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos falar com Deus mais uma vez? Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos na tua casa, obrigado pelo povo do Senhor que atendeu a esse grande desafio nessa noite, de estar aqui na tua presença. Porque num dia chuvoso e frio, o Senhor animou, motivou, falou aos corações, e aqui nós estamos para adorar o Senhor. E nesse momento queremos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, abençoa as nossas vidas, ministra-nos. Há uma expectativa, Deus, de que o Senhor fará nessa noite. E cremos, a Deus, que o Senhor tem grandes coisas para realizar em nós e através de nós. E que isso comece com o povo do Senhor recebendo a tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Várias pessoas tiveram encontros com Jesus ao longo do seu brevíssimo e quase que meteórico ministério que durou apenas 3 anos. Não sei se às vezes você para e pensa como o ministério de Jesus foi curto. Várias pessoas tiveram encontros com Jesus. E nós podemos olhar então e categorizar esses encontros. Podemos dizer assim que alguns tiveram encontros casuais com Jesus. A mulher samaritana junto ao poço de Jacó, não estava programado, mas aconteceu. O cego Bartimeu na entrada de Jericó, o paralítico junto ao tanque chamado Betesda, os 10 leprosos no caminho de Jerusalém. Encontros absolutamente casuais. Podemos dizer também que algumas pessoas tiveram encontros programados com Jesus. Nicodemos, o mais famoso deles, que marcou uma reunião com Jesus e queria falar com ele, só que tinha que ser à noite, para não ser descoberto. Os gregos que queriam ver Jesus e procuraram Filipe, que procurou André e que agendou o encontro com Jesus.
Simão, que convidou Jesus para ir à sua casa, Jairo, que foi ao encontro de Jesus para pedir um milagre seu, encontros programados, encontros casuais e encontros inusitados, absolutamente inusitados. Zaqueu, que subiu numa árvore, num sicômoro, numa figueira, para ver a Jesus. A mulher hemorrágica que rompeu uma multidão para tocar em Jesus. O paralítico que foi descido por um buraco aberto no telhado onde Jesus estava. Encontro absolutamente inusitado. O ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Que encontro inusitado esse. Muitos encontros absolutamente diferentes quanto à forma, à razão, as circunstâncias, mas todos iguais em essência e resultados. Sabe que resultado? É que ninguém permaneceu inalterado depois do encontro com Jesus. Os encontros foram diferentes, mas todos eles produziram resultados abençoadores na vida de todas as pessoas que se relacionaram, que se encontraram com Jesus. Meus queridos, o texto que lemos parece despretensioso, apenas um texto cheio de nomes de pessoas. Mas eu quero lançar olhar nessa noite para o primeiro discípulo chamado por Jesus. Seu nome é Simão, você já o conhece. Seu nome é Simão, sua região é a Galileia, uma região pobre e desprezada. Sua profissão é pescador, seu temperamento é forte, seu jeito é simples, seu preparo é deficiente ou insuficiente, mas é este homem que Jesus escolhe para ser seu discípulo. Quando caminhava junto ao mar da Galileia, o olhar de Jesus foi atraído para esse cara durão chamado Simão. E sem querer rimou aqui, né? Esse cara durão chamado Simão. Olhando para a trajetória de Pedro, eu pergunto o que podemos aprender nessa noite sobre encontros com Jesus? O que podemos aprender? E a primeira lição principal, queridos, que eu gostaria de trazer nessa noite é que o encontro com Jesus gera uma mudança essencial. O encontro com Jesus gera uma mudança essencial. É impossível, simplesmente impossível, ter um encontro real, estou falando de encontro real e verdadeiro com Jesus e continuar do mesmo jeito, é impossível. Jesus gera mudanças essenciais e transformações radicais em nossa existência. Ouça só, querido, não precisa abrir a Bíblia, mas como o evangelista João, que nós lemos no início foi Marcos, mas como o evangelista João narra o encontro de Jesus com Pedro, diz assim, olhando para ele, quando Jesus olhou para Pedro, ele disse, tu és Simão, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tu és Simão, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. João 1:42 está essa passagem. O Simão, cujo nome significa cana, se transforma em Pedro, cujo nome significa rocha, que é bem conhecido. Simão significa cana, Pedro significa rocha. O cara fraco, igual uma cana, se tornaria forte, igual uma rocha. É isso que Jesus está dizendo aqui. Tu és Simão, tu serás Pedro. Tu és, tu serás. Essa expressão é maravilhosa, queridos, e muito significativa. Tu és, tu serás. Significa que haveria um antes e um depois na vida de Pedro. Significa que uma mudança essencial haveria de acontecer, de ocorrer.
Significa que haveria uma ruptura entre o passado e o futuro de Pedro. Significa que Jesus, eu amo essa expressão, significa que Jesus não estava vendo apenas as atualidades, mas as possibilidades de Pedro. Eu vejo que no encontro com Jesus, Ele olha para nós e Ele faz isso, e isso me deixa muito alegre. Ele vê as nossas possibilidades e não apenas as nossas atualidades. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Uma grande e extraordinária chance se desenha para Pedro a partir do encontro com Jesus. Pedro experimenta a mais essencial das mudanças porque ele tem um encontro transformador com Jesus. Eu vou dizer algumas coisas que acontecem aqui. Primeiro, Pedro adquiriu a visão correta sobre Jesus. Aí começa a sua transformação, quando ele adquire a visão correta, quando ele passa a enxergar Jesus da maneira correta, porque mais tarde ele afirmou, uma das mais maravilhosas afirmações da Bíblia, quando Cristo mesmo perguntou: que dizem as multidões que eu sou? Eles começaram a dizer, alguns dizem que o Senhor é o profeta Elias que voltou. Nada a ver com o que eles estavam falando. Mas vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve a visão correta, ele enxergou quem era Jesus. Ele desenvolveu uma confissão genuína acerca de Jesus. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias prometido, Filho de Deus. Pedro creu com o coração e declarou com a sua boca o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Isso mudou a sua existência. Ele não apenas enxergou, compreendeu, visualizou quem era Jesus, mas a sua boca confessou quem era Jesus, mas mais do que isso, Pedro teve uma experiência pessoal com Jesus. Na ocasião da pesca maravilhosa, narrada em Lucas 5, e o versículo 8 diz assim: Senhor, Pedro diz assim: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele reconheceu a sua pequenez, a sua condição miserável naquele momento. O encontro com Jesus muda tudo. Não produz apenas mudanças periféricas, nas periferias da nossa vida, mas transformações no âmago do nosso ser. É isso que o encontro com Jesus faz. Muda a nossa identidade. Mudou aqui, você não vai mais se chamar Simão, você vai se chamar Pedro. Muda a nossa identidade, muda o nosso caráter, o nosso comportamento, a nossa conduta, os nossos investimentos, as nossas prioridades, a nossa missão, o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso ministério e, por fim, muda o nosso destino. Coloca-nos na direção de um novo destino, o encontro com Jesus. A partir do encontro com Jesus, Pedro passa a viver uma vida tremenda e extraordinária. Mas aí vem o segundo ponto que eu quero ministrar nessa noite. Ponto com o qual eu relutei e perguntei a Deus: será que é isso mesmo? Porque parece que está meio fora do restante do sermão, mas vamos lá. O encontro com Jesus, em segundo lugar, não elimina a possibilidade do fracasso. O encontro com Jesus não elimina a possibilidade de um fracasso. A vida de Pedro, queridos, muda radicalmente, como eu já descrevi. Ele deixa o anonimato da Galileia e passa a curtir o estrelato da capital em Jerusalém. Ele integra agora um time conhecido. Ele faz parte de uma equipe que está dando certo, que está ganhando o jogo, que está tendo vitórias. Mais do que isso, ele desponta como o discípulo com o maior potencial de liderança. Qualquer um entenderia que Pedro era o cara daquele, o segundo, pelo menos, depois de Jesus. E aqui, queridos, nós precisamos trazer à tona um conceito teológico muito importante. O encontro com Jesus,
que nos concede a graça da salvação, não imputa a nós a prerrogativa da perfeição. Você entende isso? O encontro com Jesus, que nos concede a graça da salvação, não imputa a nós, nem a mim, nem a você, a prerrogativa da perfeição. E aí a teologia calvinista, a qual nós baseamos a nossa compreensão de fé, explica, compreende, entende bem e explica bem essa ideia. Quando nós podemos dizer assim, que o pecado não reina mais, mas ainda habita em nós. O pecado não reina mais. Não tem o reinado, não tem o domínio sobre as nossas vidas. A partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, nós podemos dizer não ao pecado e sim a Jesus. O pecado não reina mais em nossas vidas, mas ele habita ainda dentro de nós, ele está lá dentro de nós. E de forma latente, querendo aflorar, a carnalidade querendo dominar a nossa vida. E foi isso que aconteceu com Pedro. O nosso personagem de hoje experimentou o fracasso. E nós podemos apontar, queridos, algumas razões para o fracasso de Pedro. Eu vou dizer 3 razões pelas quais Pedro fracassou. E eu quero olhar muito especificamente lá para os últimos momentos em que Jesus estava para ser crucificado e ver como isso funcionou na vida de Pedro. Primeiro, Pedro fracassou porque não controlou a sua impulsividade. Ele fracassou porque ele não controlou a sua impulsividade. Essa é a característica número 1 de Pedro, ser impulsivo. Ele é impulsivo, genioso, falastrão, afoito, afobado, como nós dizemos. E o impulsivo Pedro, naquela noite crucial e dramática na vida de Jesus e também para os discípulos, quando no momento da ceia Jesus disse: hoje à noite vocês me abandonarão. Então o impulsivo Pedro levanta sua voz e diz: Jesus, se preciso for, eu vou contigo até a morte. Pouco tempo depois, esse mesmo homem estava negando e dizendo que não conhecia Jesus. Ele não mediu as consequências da sua impulsividade, da sua fala, do que ele estava dizendo. Meus queridos, controlar a impulsividade evita fracassos, aprenda isso. Controle a sua impulsividade. Segundo, Pedro fracassou porque ele não reconheceu a sua fragilidade. Primeiro, ele não controlou a sua impulsividade. Segundo, ele não reconheceu a sua fragilidade. Neste mesmo episódio lá, quando Jesus os alertou de que eles o abandonariam, ele se achou mais preparado do que todos os outros. Tanto que ele se levantou e disse: eu estou pronto. Olha só o que ele disse: eu estou pronto. Os outros podem te abandonar, mas eu sou forte o suficiente para te acompanhar até a morte. Não foi o que aconteceu. Pouco tempo depois, Pedro estava negando Jesus e revelando a todos toda a sua fragilidade. Meus queridos, reconhecer a fragilidade evita experiências de fracasso. Paulo vai dizer, lá quando escreve aos Coríntios, que aquele que pensa estar em pé, o que mesmo? Veja que não caia. Reconhecer a nossa fragilidade evita fracassos. Mas uma terceira razão pela qual Pedro fracassou é que ele não permaneceu perto de Jesus. Ele não controlou a sua índole impulsiva, ele não reconheceu humildemente a sua fragilidade. E por fim, o que determinou a sua derrocada, o seu fracasso, é que ele não permaneceu perto de Jesus.
No episódio da negação, que é narrado em Lucas capítulo 22, os capítulos 54 a 62, a Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. O Pedro que estava lá dizendo, Senhor, se preciso, vou contigo até a morte. Os outros caras aqui, pode olhar aí, Tiago, Judas, Bartolomeu, não sei se eles estão preparados, mas eu estou. Ele permaneceu num ambiente comprometedor, ele começou a seguir Jesus de longe, e ele se afastou da comunhão, e por isso experimentou a queda. Quando nos afastamos da presença de Jesus, nos tornamos vulneráveis, e o fracasso bate à nossa porta. Entendeu bem essa frase? Quando nos afastamos da presença de Jesus, nos tornamos vulneráveis e o fracasso bate à nossa porta. Mas eu falei que, quando eu estava me preparando para essa ministração nessa noite, parecia que, puxa, é uma noite de festa, parece que esse tema do fracasso não combina. Mas sabe por que Deus mandou falar isso, querido? Porque tem muita gente experimentando o fracasso no arraial de Deus. Gente boa. Não é gente ruim, não. Gente boa. Gente comprometida. Gente crente. Gente útil. Gente firme. Tem experimentado o fracasso. Gente que tem fracassado na manutenção do casamento. Tem desistido, pensado em desistir. Gente que tem fracassado na criação dos filhos, que não querem saber mais de Deus. Gente que tem fracassado no desafio de viver a vontade de Deus. Gente que tem fracassado na conservação de uma vida santa, que é o ideal de Deus para as nossas vidas. Gente que tem fracassado no chamado para ser mais fiel. E fiel você pode entender em todas as áreas, seja financeira, fiel nos dízimos e ofertas, fiel em todos os sentidos. Gente que tem fracassado na prática de coisas básicas do cristianismo, tais como orar e ler a Bíblia, nem isso consegue. Mas para a gente que fracassa como Pedro, ou como o filho pródigo que se afastou, Jesus continua chamando para um novo encontro, que permitirá um novo começo e abrirá um novo caminho. Jesus te chama para este encontro. Mas em terceiro e último lugar nessa noite, depois de dizer que o encontro com Jesus produz uma mudança essencial em nossas vidas, depois de dizer que o encontro com Jesus, embora mude tudo na nossa vida, não elimina a possibilidade de fracasso, nós temos que continuar nos encontrando com Jesus, servindo a Ele, andando na sua presença. Mas eu quero terminar dizendo que o encontro com Jesus abre caminho para uma nova chance. O encontro com Jesus abre caminho para uma nova chance. No momento em que Pedro experimentou o fracasso, ele também experimentou o olhar de Jesus. Eu não quero agora me demorar nisso aqui, mas creio que a grande maioria das pessoas sabem lá aquela história que Jesus falou: antes que cante o galo 3 vezes, me negarás. E a hora que o galo cantou, Pedro caiu em si. E a Bíblia diz que o olhar de Jesus e o olhar de Pedro se cruzaram. Você pode imaginar como foi esse olhar? Pedro havia dito: Mestre, eu estou pronto, se for preciso, vou contigo até a morte. Depois Pedro havia dito e praguejado, como diz a palavra, e reafirmado: não conheço tal homem.
E aí o galo canta naquela madrugada, e sei lá, imagina uma fogueira acesa, e de alguma maneira aquele olhar penetrante de Jesus se cruza com o olhar de Pedro. No momento em que Pedro fracassou, ele experimentou o olhar de Jesus. Com aquele olhar penetrante, Jesus relembrou Pedro do seu pecado. Mas aí agora vamos avançar um pouco a história. Vamos lá agora para... Jesus já está ressuscitado. Avança o filme comigo. Depois que Jesus ressuscitou, Pedro experimentou, agora não mais o olhar, mas o falar de Jesus, com 3 perguntas penetrantes e intrigantes. Jesus deu a Pedro uma nova chance. E agora eu quero que você vá comigo para esse lugar. Vamos voltar ao lugar onde tudo havia começado. Pedro está com os seus amigos lá no mar da Galileia, na praia. Então Jesus se aproxima. Há um diálogo entre eles. A situação estava estranha entre eles, afinal de contas, eles não haviam se encontrado e conversado mais depois daquele dia, da ceia. E depois de uma pesca maravilhosa que a Bíblia narra, eles se assentam para comer. E aí Jesus faz 3 perguntas para Pedro. E você sabe bem a pergunta. Qual foi? Pedro, tu me amas? Isso está lá em João, capítulo 21. Pedro, tu me amas? E Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E ele disse... Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus repetiu a pergunta, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí, Jesus pergunta pela 3ª vez. A mesma pergunta. Pedro, tu me amas? E ele responde, sim, Senhor. Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Muitos comentaristas dão várias explicações sobre esse texto. Uma que me abençoou muito, certa vez, quando alguém disse assim, na 3ª vez, Pedro refletiu sobre o que ele estava respondendo automaticamente, mecanicamente. E aí ele disse, sim, Senhor, o Senhor que sabe todas as coisas, sabe que o meu amor é uma porcaria. O Senhor já experimentou isso. Eu já disse para o Senhor que eu ia morrer para o Senhor e não funcionou. Mas o Senhor que sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. Agora, alguns comentaristas também dizem que não foi por acaso que Jesus perguntou 3 vezes. Foi intencional, foi premeditado. Porque ao perguntar 3 vezes, para cada negação de Pedro, Jesus permitiu uma afirmação. Se me negou 3 vezes, eu vou perguntar 3 vezes. Pedro, tu me amas? Jesus permitiu o resgate. Jesus permitiu a restauração. Jesus permitiu uma nova chance. Jesus não descartou Pedro. Jesus não jogou Pedro no lixo. Jesus não excluiu Pedro. Jesus acolheu. Jesus declarou a sua utilidade. Jesus ministrou a sua graça sobre a vida de Pedro. E Jesus vem ao nosso encontro para nos dar uma nova chance. E eu pergunto, quantos aqui, hoje, nessa noite, precisam de uma nova chance? Tiveram encontro com Jesus, sim. Ou talvez não, talvez você é daqueles que jamais se encontrou com Jesus, mas não importa. Experimentou o fracasso,
Como Pedro disse que seria para a vida toda, mas não está sendo. Como Pedro disse que iria até a morte se fosse preciso, mas não está indo. Se afastou, foi para ambientes comprometedores, não está mais andando na luz. Ou talvez seja outra área do seu fracasso, talvez haja muitas pessoas aqui nessa noite quebradas, abandonadas, excluídas, rejeitadas, traídas, decepcionadas, desiludidas, descartadas. Mas nós precisamos entender que o Deus da nova chance está aqui. Amém? Você crê nisso? O Deus da nova chance está aqui, nessa noite. É só tomar a decisão de vir ao seu encontro. Eu quero terminar essa noite com uma preciosidade que eu encontrei no livro Por Isso o Chamam Salvador, do escritor do escritor Max Lucado. E quero que você abra em Marcos capítulo 16, versículo 7. Diz assim, Marcos 16, 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Os anjos, o contexto aqui, queridos, é do momento da ressurreição de Jesus, do anúncio da ressurreição de Jesus. Os anjos que anunciaram a ressurreição de Jesus às mulheres disseram essas palavras aqui: vão, digam a seus discípulos e a Pedro. Digam a seus discípulos e a Pedro. Notou? Digam a seus discípulos e a quem? E a Pedro. Por que você acha isso, que foi dito assim? Digam a seus discípulos e a Pedro. É o único nome, ou é o único mencionado pelo nome. É o único que é destacado dos demais nesta mensagem. Isso porque Jesus sabia que Pedro já estava se considerando fora. E por isso ele determinou aos anjos, vão, digam a seus discípulos, mas tem um detalhe muito pequeno que faz a diferença, e a Pedro. Digam a ele que ele não foi deixado de fora, é isso que o texto está dizendo. Digam a ele que um erro não significa o fim. Digam a ele que ele não foi descartado. Digam para ele que ele não foi considerado inútil. Há uma nova chance. É como se, quero terminar com essa expressão, é como se o céu que tivesse assistido à queda de Pedro, imagine o céu, os anjos, Deus assentado no trono, vendo Pedro cair, negar Jesus. É como se todo o céu que tivesse assistido à queda de Pedro, agora quisesse ajudá-la a se levantar de novo. Por isso Jesus diz, os anjos dizem, movidos por Jesus, vão, digam a seus discípulos e a Pedro. Todo o céu torce para que você se levante nessa noite. Você recebe essa palavra, querido? Amém? Todo o céu. E Jesus está aqui para recebê-lo, de braços abertos. Nós vamos orar enquanto o grupo de louvor vem se dirigindo aqui para frente.
Feche seus olhos. Curve tua cabeça. Nessa noite, você precisa entender que é um recado de Deus para a sua vida. Talvez você se identifique com esse Pedro que falhou, que fracassou. Mas é uma mensagem dos anjos, uma mensagem de Deus para a sua vida. Quando dizem assim, vão, digam aos seus discípulos, mas diga também lá, para o fulano, beltrano, ciclano. Para aquela pessoa que acha que não tem mais chance. Para aquela pessoa que fracassou. Para aquela pessoa que se afastou. Há uma nova chance. Um dia talvez todo o céu viu você fracassar, cair, beijar o chão em queda por causa do pecado, pelas decepções e desilusões da vida. Mas há uma nova chance. Há uma nova chance. Esse mesmo céu torce, esse mesmo céu se mobiliza, esse mesmo céu trabalha e se põe em pé na expectativa de que você levante e que você aproveite essa nova chance que Ele te abre nessa noite. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Essa noite é uma noite de encontro. E a ceia é esse chamado, venha para Jesus. A ceia é esse chamado para a comunhão. A ceia é essa convocação para um banquete espiritual. A ceia é o chamado para você se alimentar espiritualmente. Aleluia, Senhor. Não está no programa, queridos, mas se Deus levou Davi a tocar essa canção, nós vamos cantá-la. Vamos cantar. Coloque-se em pé, querido. Vamos adorar o Senhor. Eu só posso imaginar como será no céu, mas isso começa aqui hoje. Começa com um encontro, um retorno. Eu só posso imaginar como então será quando ao teu lado eu andar. Eu só posso imaginar o que sentirei quando eu tocar a face do meu rei. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença? Ou em silêncio vou ficar? Cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. E o dia vai chegar diante do Senhor,
vou me encontrar. Eu só posso imaginar que prazer será com os anjos pra sempre a te exaltar. Eu só posso imaginar. Adore o Senhor. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Eu vou gritar em tua presença, ou em silêncio vou ficar? Cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Eu vou gritar em sua presença, ou em silêncio vou ficar? E cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar como então será quando ao seu lado eu andar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Vamos cantar assim, cercado. Cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar? Ou de joelhos vou cair? Eu vou gritar em tua presença, ou em silêncio vou ficar? Cantarei, aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Senhor, acolhe aqueles que nessa noite dizem: eu preciso de uma nova chance. Acolhe aqueles que nessa noite, nesse momento, estão tendo um encontro com Jesus. Acolhe aqueles que já tiveram um encontro e que têm fracassado e que nessa noite querem retornar. Acolhe essas vidas, Pai. Antevemos os céus, estaremos para sempre com Cristo, mas queremos viver juntos, servindo ao Senhor, andando na Tua presença e vivendo para a Tua glória aqui na terra, agora, hoje. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.